Eu me lembro como se fosse ontem. Foi um dia como qualquer outro, até que tudo mudou em um instante. Eu estava caminhando pela praia, sentindo o sol quente em minha pele, quando ouvi a notícia que mudou minha vida para sempre. A polícia havia prendido o assassino de meu irmão, e eu estava prestes a ver justiça feita. Eu não sabia que aquele momento seria apenas o começo de uma jornada para transformar a justiça em nosso país. A imagem de um águia em voo sobre montanhas ao entardecer. Eu nunca imaginei que a morte de meu irmão levaria a tantas perguntas. Por que ele foi assassinado? Quem está por trás disso? E por que a justiça não agia? Eu comecei a investigar, a falar com pessoas que sabiam coisas, a seguir pistas. E foi então que entendi que a justiça não era apenas um conceito, mas uma luta diária. Uma luta para fazer com que as autoridades ouvissem, para fazer com que algo mudasse. A imagem de uma tempestade se aproximando de um farol à noite. Eu estava começando a entender que a justiça não era apenas uma questão de lei, mas de pessoas. De pessoas que se sentiam oprimidas, que se sentiam sem esperança. Eu comecei a falar com elas, a ouvir suas histórias, a compartilhar suas experiências. E foi então que eu percebi que a justiça não era apenas algo que acontecia no tribunal, mas algo que precisávamos construir em nossa comunidade. A imagem de uma pessoa solitária caminhando por uma estrada deserta. Eu estava começando a me sentir cansado, exausto. Ainda estava na luta, mas começava a questionar se valia a pena. Eu estava perdendo meu tempo, minha energia, minha esperança. Mas então eu me lembrei de por que eu comecei essa jornada. Eu me lembrei de meu irmão, e de como eu queria fazer justiça por ele. Eu me lembrei de como eu queria mudar a justiça em nosso país. A imagem de um coração quebrou, mas ainda pulsando. Eu estava começando a entender que a justiça não era apenas algo que acontecia em um tribunal, mas algo que precisávamos construir em nossa comunidade. Eu comecei a falar com outras pessoas que estavam na luta, que estavam lutando para fazer a justiça acontecer. E foi então que eu percebi que não estávamos sozinhos. Estávamos em uma grande equipe, trabalhando juntos para fazer a diferença. A imagem de uma equipe de trabalho em um projeto de construção. Eu estava começando a ver resultados, a ver mudanças que aconteciam. Ajustes que estavam sendo feitos, leis que estavam sendo revogadas. E foi então que eu percebi que a luta não estava em vão. Estávamos fazendo a diferença, estávamos mudando a justiça em nosso país. A imagem de um sol saindo por cima de uma montanha. Você olha para o céu estrelado um dia e percebe que está mais cansada do que imaginava de lidar diariamente com os desafios cotidianos. Sua respiração flutua levemente enquanto seus pensamentos voam pelo tempo, lembrando-se da primeira vez em sua vida em que realmente viu as estrelas clareiras e decidiu mudar algo a partir de então. Você suspira suavemente, refletindo sobre todas essas pequenas Eu estava começando a entender que a luta pela justiça não era apenas uma questão de vencer ou perder, mas de crescer e aprender. De aprender com os erros, de aprender com os sucessos. E foi então que eu comecei a entender que a justiça não era apenas uma meta, mas um caminho. Um caminho que precisava ser seguido, um caminho que precisava ser construído. A imagem de uma pessoa caminhando por um caminho sinuoso. Eu estava começando a entender que a justiça não era apenas uma questão de leis e regulamentos, mas de pessoas e relações. De pessoas que se sentiam oprimidas, de pessoas que se sentiam sem esperança. E foi então que eu comecei a entender que a justiça precisava ser construída em nossa comunidade. A imagem de pessoas se apertando as mãos. Eu estava começando a entender que a luta pela justiça não era apenas uma questão de vencer ou perder, mas de criar e construir. De criar oportunidades, de construir pontes. E foi então que eu comecei a entender que a justiça não era apenas uma meta, mas um sonho. Um sonho que precisava ser construído, um sonho que precisava ser compartilhado. A imagem de uma pessoa sonhando. Eu estava começando a entender que a justiça não era apenas uma questão de leis e regulamentos, mas de valores e princípios. De valores que precisavam ser respeitados, de princípios que precisavam ser seguidos. E foi então que eu comecei a entender que a justiça precisava ser construída em nossa comunidade. A imagem de uma bandeira sendo hasteada. Eu estava começando a entender que a luta pela justiça não era apenas uma questão de vencer ou perder, mas de criar e construir. De criar uma sociedade justa, de construir uma comunidade forte. E foi então que eu comecei a entender que a justiça não era apenas uma meta, mas um destino.
Um destino que precisava ser alcançado, um destino que precisava ser compartilhado. A imagem de uma pessoa correndo em direção ao sol. Eu estava começando a entender que a justiça não era apenas uma questão de leis e regulamentos, mas de pessoas e relações. De pessoas que se sentiam oprimidas, de pessoas que se sentiam sem esperança. E foi então que eu comecei a entender que a justiça precisava ser construída em nossa comunidade. A imagem de uma pessoa abraçando outra pessoa. Eu estava prestes a alcançar meu objetivo, a fazer a justiça acontecer. Eu estava prestes a ver a mudança que eu tinha estado lutando por tanto tempo. E foi então que eu entendi que a justiça não era apenas uma meta, mas uma realidade. Uma realidade que precisava ser vivida, uma realidade que precisava ser compartilhada. A imagem de uma pessoa sorrindo. Eu finalmente havia alcançado meu objetivo, a fazer a justiça acontecer. Eu finalmente havia visto a mudança que eu tinha estado lutando por tanto tempo. E foi então que eu entendi que a justiça não era apenas uma meta, mas uma realidade. Uma realidade que precisava ser vivida,